Funcultura, Fundarp, Secretaria de Cultura e Governo de Pernambuco apresentam Tube e Ted, a incrível jornada de um vira-lata. Obra original criada e escrita por Adriano Marcena. Avaliação final. Enfim chegou o dia da avaliação final de Tube. Horus havia dito a ele para não perder o foco e se concentrar bastante enquanto estivesse usando o arreio com alça. Tube agradeceu por tudo e disse que o seu coração estava acelerado. Horus pediu que se tranquilizasse. Contudo, logo o jovem cão lembrou que em breve eles se encontrariam. Anne se aproximou e colocou a guia na coleira de Tube para que saíssem. Na casa dos Smith estavam reunidos Ted, Laura, Jack, Tom e Rose com Flake no colo. A alegria foi tão grande quando Anne chegou com Tube. Ela pediu que todos colaborassem porque aquele momento exigia grande concentração. Tube e Ted queriam se afastar para conversar um pouco, mas Anne foi rigorosa e exigiu que não saíssem de perto dela. Tube e Ted, prestem atenção. Nick deve estar chegando e digo aos dois que ele será muito rigoroso. Por isso, não devem brincar, porque ele deseja reprovar Tube de todo jeito. O treinador mandou uma mensagem para Anne, avisando que já estava na praça principal e pediu que fossem para lá, com Tube guiando Ted. A agitação tomou conta de todos e Anne pediu calma e disse que Tube e Ted ficassem com ela enquanto os demais seguiriam para a praça. Todos desejaram boa sorte e se despediram. Anne parou na frente dos dois, baixou um pouco a cabeça, respirou suavemente e disse: "Só há uma forma de Nick não o reprovar." Os dois ficaram sérios e bem atentos para escutá-la. "Precisam executar todos os comandos da maneira mais correta possível. Sei o quanto vocês se ajudam e se divertem juntos, mas hoje não é dia de brincar. É dia de muita concentração, de muito trabalho sério." Tensos, não mexiam um músculo até no momento de receberem cheiros na cabeça. Anne os convenceu que se eles conseguissem fazer Tube ser a extensão do corpo de Ted, como se os dois fossem apenas um, enquanto estivessem juntos, Tube seria aprovado por Nick. Respiração e passadas teriam que ser iguais para tudo sair perfeito. Treinaram um pouco e Anne finalizou. "Tube, ouça a respiração de Ted e respire na mesma hora. Faça Ted acompanhar suas passadas. Esse é o segredo de um bom cão-guia. Quero que Tube vá guiando desde a nossa saída. Entenderam?" E os dois expressaram gestos positivos. Anne colocou o arreio com alça em Tube e destacou: "Agora vamos, sigam na frente." Os três ganharam a calçada em direção à praça principal da Cidade das Árvores. De longe, Nick começou a sua avaliação, observando os dois se aproximarem da praça principal. Anne os seguia a uns 15 metros e, apesar de estar registrando em vídeo, não conseguia esconder o nervosismo que corria em suas mãos ao vê-los seguindo para a apreciação de Nick. Quando estavam perto de chegar à praça principal, um número expressivo de pessoas queria conferir se era o cachorrinho do vídeo que tentava ser um cão-guia, pois as crianças eram loucas pelo cão que dançava e cantava na hora de guiar o menino cego. Os vídeos gravados por Anne viralizaram rapidamente e tornaram Tube um fenômeno nas redes sociais, além de grande modelo de superação. Anne esforçou-se muito para que as pessoas compreendessem que naquele momento Tube e Ted estavam em avaliação. Ela não entendia o motivo daquele desejo quase insano das pessoas em ver a dupla de perto. Ela não sabia que seus vídeos postados durante o processo de treinamento de Tube já haviam recebido mais de 3 milhões de compartilhamentos no mundo e que aquela reação das pessoas era até normal. A notícia boa foi que o grande aglomerado decidiu colaborar e permanecer em silêncio durante os exames da dupla. Muito atentos, Tube e Ted prosseguiram firmes e davam o melhor de si. Contudo, por 2 vezes, quase foram reprovados. Na hora de atravessar uma rua, Tube seguiu e Ted não percebeu o comando e ficou parado.
Eles sabiam que essa insegurança não podia acontecer em hipótese alguma, pois colocava a vida dos dois em grande risco. Ao subir em uma calçada, Ted tropeçou levemente no meio-fio e não caiu porque seu movimento foi muito lento. Tubby parecia ansioso. Para a sorte deles, o cão percebeu que precisava se acalmar e, a partir daquele instante, lembrou-se do que Annie havia falado. Ouça a respiração de Ted e respire na mesma hora. Faça Ted acompanhar suas passadas. Esse é o segredo de um bom cão-guia. Enquanto isso, Nick, que recebia a presença de Annie ainda filmando, anotava várias questões em um pequeno caderno. Tubby respirou fundo, relaxou a musculatura e, ao se concentrar na respiração de Ted, disse: "Vamos reduzir um pouco a velocidade. Acompanhe a minha passada." Ted se concentrou. Ajustou perfeitamente seus passos às passadas de Tubby e sentiram que o caminhar da dupla parecia o de um único ser. A partir dali, começaram a se sentir mais seguros e a caminhada fluiu como se fora uma pessoa a andar livremente pela praça. Tubby levou Ted para uma faixa de pedestres e disse para ele parar. Annie e Nick ficaram apreensivos, porque na Cidade das Árvores, bikes e algumas motocicletas não costumavam dar preferência a pedestres durante a travessia na faixa. Ao perceber o semáforo aberto, a dupla esperou carros, bikes e motocicletas pararem. Alguns segundos depois, atravessaram a via com segurança. Para voltar, utilizaram o mesmo procedimento e se dirigiram a uma das entradas da praça. Jack, Laura, Tom e Rose, com Flake no colo, da parte mais central da praça, tinham dificuldades em assistir às manobras feitas por Tubby e Ted, devido à grande quantidade de pessoas em torno da praça. Minutos depois, Emily e Keké também chegaram e ficaram na torcida, a comer unhas e franzir a testa várias vezes, quando conseguiam ver alguma coisa da dupla. Nick avisou a Annie que estava satisfeito com o que vira e perguntou os motivos para ter tanta gente fotografando, filmando e querendo falar com Tubby e Ted. Annie disse que não fazia ideia dos motivos que levaram aquela multidão para a praça principal. Os dois se aproximaram e Nick disse que estavam dispensados. A estagiária preferiu não perguntar a opinião dele sobre o desempenho da dupla. Nick cumprimentou Annie e, antes de ir embora, pediu para Tubby se apresentar na segunda-feira pela manhã no CTCG para corrigir alguns detalhes da postura. Destacou que seria mais fácil porque ele já está adaptado a Ted, o futuro usuário do cão-guia. As pessoas não queriam saber de treinamentos, queriam saber de fazer selfies e vídeos com o incrível vira-lata que queria ser cão-guia. Annie voltou-se para os familiares e amigos e fez gestos que a avaliação havia terminado. Em instantes, alcançou Tubby e Ted e abraçou os dois intensamente. Inevitavelmente, iniciou-se uma longa sessão de selfies que demorou mais de 30 minutos. Ted não entendia direito o que acontecia com as pessoas quase enlouquecidas por uma selfie. Tubby, apesar de não ser um cão silvestre, detestava aquela agitação. Sentia que sofria um pouco quando tinha que fazer selfies e vídeos. Para o cachorro, os humanos eram animais com hábitos muito estranhos. De volta ao centro de treinamentos. Na segunda-feira, Annie chegou com Tubby ao CTCG. Durante o percurso, Tubby só não chamou a atenção das pessoas porque estava sem o arreio com alça. Nick os levou ao centro do pátio e iniciou a conversa, acreditando que o cão não iria entender nada do que iria falar. O instrutor parabenizou Annie pelo trabalho que desenvolveu com Tubby e disse que só estava inseguro sobre as responsabilidades que ele teria que assumir ao se tornar um cão-guia. O treinador perguntou se Tubby já estava preparado para cuidar da liberdade de Ted por 8 anos, e Annie respondeu de uma forma inesperada. Tubby não está preparado para cuidar da liberdade de Ted por 8 anos, mas por toda a vida. Nick não esperava uma resposta com aquela empolgante abordagem. Fixou sua atenção nos olhos de Tubby e disse: "Você é um vencedor, Tubby. Conseguiu abalar algumas verdades que eu carregava há muitos anos."
Aprenda uma coisa: se seu humano cego estiver com problemas para andar, saia em busca de ajuda. Mas saia como um cão-guia, concentrado e firme na sua missão, e não como um cachorro estabanado e em desespero, entendeu? Tube baixou um pouco a cabeça para em seguida concordar com o treinador, apesar de não saber como chamar as pessoas para ajudar Ted. O cão ficou triste porque sabia que não havia se saído bem na avaliação. Annie alisou a cabeça de Tube e Nick, ao percebê-lo tristonho, questionou: "Por que está triste?" Tube permanecia sem ânimo. O instrutor esfregou as mãos e disse: "Tenho uma notícia para você." E Annie ficou ansiosa até Nick proclamar: "Parabéns, Tube. Vejo você na festa de graduação." Enquanto Annie abraçava-se com Nick para agradecer pela confiança, Tube, agora relaxado, foi até Horus. "Vim convidá-lo para a minha festa de graduação. Vou me tornar um cão-guia de verdade e serei sempre agradecido por todas as lições que me ensinou. Você foi meu grande mestre na arte de ser um cão-guia." Horus não resistiu e o abraçou com os olhos cheios de emoção canina. Annie estava radiante e correu para abraçar Tube e enchê-lo de beijos e abraços. Horus estava muito emocionado. Graduação de Tube. Novamente chegou o sábado que Tube detestava, pois teria que ir ao sonho de Lune. Para piorar, Laura recomendou ao marido que mandassem encher o cão de perfume para tirar o fedor de pano de chão sujo, pois deveria estar muito cheiroso para a grande festa da graduação. Tube se indignava e dizia para Ted que o cachorro tinha cheiro de cachorro e não de perfume inventado pelos humanos. Ressaltou que preferia o fedor de pano de chão sujo. Não teve acordo. Naquele dia, além do banho, do corte das unhas e do adocicado perfume que parecia pregado em seus pelos, Tube teve que enfrentar a irritante fila com muitos humanos querendo fotos, vídeos e selfies com ele. À noite, familiares, amigos, coordenadores, professores e diretores da escola de Ted estavam presentes na festa da graduação de Tube, que aconteceu no Centro de Treinamento de Cães-Guias da Cidade das Árvores. A alegria podia ser vista por toda parte. Annie registrava em vídeo aquele importante momento e postava nas redes sociais. Emily, acompanhada da mãe e da tia Lu, sentou-se na cadeira ao lado de Ted e os dois conversaram antes do início da cerimônia. A senhora Monique, mãe de Emily, 45 anos, viúva, usava um elegante vestido verde-oliva, decote discretíssimo, um pouco acima dos joelhos, e comentava com Luísa, sua irmã mais nova, 37 anos, solteira, vestida com um longo vinho de decote conservador, sobre as roupas e os penteados dos presentes. Não escondiam um certo medo que algum cão em treinamento as atacasse na saída. Ted, vestido com uma camisa azul marinho, de mangas compridas, e calças e sapatos pretos, sentia a voz de Emily soar feito delicada sinfonia, acompanhada do cheiro de madeira cítrica que fluía da sua pele e se misturava ao amadeirado perfume suave que ele usava. A voz e os cheiros de Emily ativavam os sensores da puberdade de Ted, que começavam a despertar e já se alastravam por seu corpo, indicando o início da fase de transição entre a infância e a pré-adolescência. As mãos de Ted esfriaram e a barriga gelou sem motivo aparente. Não sabia ele que a paixão pela professora Sajai Lee começava a se desmanchar naquele momento em que Emily era conduzida para ocupar o lugar em seu coração. Para atrapalhar as descobertas de Ted, foi projetada a fotografia tirada por Annie, mostrando Tube com as patas em uma das pernas de Nick e Ted agarrado à outra, enquanto o treinador, com seu smoking preto, iniciou seu discurso. Boa noite aos presentes. Hoje reconheço que não acreditei em Tube assim que o vi. Fiquei pensando, um SRD ser cão-guia? Isso é impossível. Eu agi de forma preconceituosa, pois o julguei antes de conhecê-lo. Algumas teorias afirmam que outras raças de cães, além das 4 tradicionais, podem se tornar cães-guias eficientes.
Todavia, salienta que tudo vai depender do esforço de cada cachorro. Quando Anne me falou dessa possibilidade, eu duvidei. Contudo, graças a Anne e ao esforço de Tube, hoje acredito nessa tese. Aprendi que não serão todos os cachorros sem raça específica que irão conseguir se tornar cães-guias, mas Tube é a prova que isso é possível. O treinador parou, ajeitou os cabelos rapidamente e prosseguiu com seu discurso. Não posso explicar de forma racional o que estou dizendo. Talvez Tube só pode ser cão-guia de Ted e de mais ninguém. Se Ted não existisse, provavelmente Tube não seria um cão-guia. Se Tube não existisse, Ted dificilmente encontraria um amigo que lhe oferecesse tanta alegria e liberdade. Nick parou, tomou um pouco de água e deu continuidade à fala. Agradeço a Tube por não desistir de lutar pelo que queria conquistar. Confesso a todos que fiz de tudo para reprová-lo, mas a sua persistência por lutar por um sonho foi mais forte que os poderes que eu acreditava possuir. Hoje, graças aos vídeos postados por Anne durante os treinamentos, Tube virou uma celebridade da internet, né? Servindo de exemplo para um monte de cães espalhados pelo mundo. O bom é que para ele isso não tem a mínima importância. Não se enche de vaidade e se deixa levar pelo ego. Parabéns, Tube. Parabéns, Anne. Parabéns, Ted. Aprendi muito com vocês. Palmas explodiram no ar e todos os presentes se emocionaram. Emily aproveitou para apertar a mão de Ted em sinal de parabéns. E, para variar, todo o corpo dele voltou a gelar naquele momento. Nick pediu silêncio e disse: agora quero entregar a Teodoro R.P. Smith, o querido Ted, o certificado de treinamento de Tube Smith, reconhecido mundialmente pela World Guide Dog Training Federation, que é a Federação Mundial de Preparação de Cães-Guias. Emily ajudou o Ted a se levantar, disse que ele ficava muito elegante com aquela camisa, e Tube o guiou até Nick, enquanto muitas palmas eram ouvidas e uma chuva de flash banhava os dois. O instrutor, ao entregar os documentos a Ted, destacou: este documento terá que andar com você para mostrar que Tube Smith é o seu cão-guia. Tem aqui também a plaqueta de identificação, atestado de sanidade do animal, carteira de identificação, registro geral de Tube, carteira de vacinação, certidão de nascimento, nome no centro de treinamento e do instrutor responsável pelo treinamento de Tube. Uma cópia da lei que trata do direito do portador de deficiência visual de ingressar e permanecer em ambientes de uso coletivo acompanhado de cão-guia e o arreio com alça devidamente personalizado. Todos esses documentos estão disponíveis no formato digital. Nick parou e perguntou se Ted lembrava-se da frase que havia escolhido para o arreio com alça. Ted levantou o polegar e Nick prosseguiu. Pois é, ela foi escrita no arreio. Sem me chamar e sem me tocar. Vê se não enche, estou trabalhando. Parece até que foi Tube quem escreveu a frase. Risos fortes se ergueram no ar, juntamente com intensas palmas, encerrando a cerimônia e iniciando a recepção para os poucos convidados. Sabemos que a frase do arreio, de fato, fora escrita por Tube. Todos queriam falar, abraçar e fazer selfies com Tube e Ted. Nick desejou boa sorte aos Smith e se afastou. O senhor Bestiamultus Gregórios parou para cumprimentar os Smith e, com sua voz bastante irritante, disse: gostaria de parabenizá-los e dizer que a Associação de Controle de Gatos, Cães e Pombos espera que vocês tratem este cão conforme a lei municipal. Não poderá ele fazer suas necessidades fisiológicas e sexuais na rua, nem agredir pessoas e nem brigar com os outros animais. Não poderá latir depois das 22 horas e nem ficar vadeando pelas ruas e praças da Cidade das Árvores sem a companhia de um responsável. Os Smith estavam em choque e Tube achou tudo muito engraçado. Uma pequena fila se formava para fazer foto com Tube e Ted. Todavia, o presidente da ACCGP prosseguiu.
Caso o cão seja pego pela segunda vez fazendo o que não deve, colocaremos um chip em seu cérebro. Os custos do implante do chip ficarão por conta do tutor. O prefeito concordou com todas as nossas propostas, que já foram devidamente sancionadas. Os Smith ficaram estáticos com tamanha deselegância e grosseria do Sr. Bestiamultus, que tratou de concluir o seu comentário. Se o cão for pego se reproduzindo na rua, os filhotes nascidos desse ato serão divididos entre os respectivos tutores. Entenderam? Por sorte, os cães-guias são castrados. Eu ia me esquecendo. Somos contra as cadelas de rua parirem no centro da adoção canina. E achamos que a lei municipal deveria exigir idade mínima de 18 anos para se conviver com um cão-guia. Passar bem, com licença. Todos permaneceram impactados com as palavras do Sr. Bestiamultus e com o aperto frio da sua mão robótica. Antes que ele terminasse o seu sermão, Tube, sabendo que aquele homem não era de confiança, conseguiu se afastar para falar com Horus, que estava muito emocionado e era o primeiro da fila para cumprimentá-lo. Quero uma coisa sua. Tube acenou com a cabeça para baixo por 2 vezes e Horus prosseguiu. Prometa que vai mostrar a si que nasceu para ser o melhor cão-guia que já existiu na história. Prometa, Tube. Tube, um pouco inseguro e achando exagero de Horus, prometeu com um sutil movimento na cabeça antes de se abraçarem demoradamente. Tube agradeceu. Obrigado, Horus. Aqui não vim para brincar. Agora terminei o curso e terei que garantir a liberdade de Ted todos os dias. Esse sempre foi o meu sonho. Ao ouvir Tube falar, Horus ficou mais uma vez maravilhado com tamanha iniciativa que vinha daquele vira-lata que se transformara em um verdadeiro cão-guia. O silêncio imperou e Tube percebeu que Horus, com certa dificuldade para respirar, não tinha mais a mesma saúde e não brincava como antes. Do mesmo modo, Horus sabia que Tube, mais compenetrado, havia se tornado um jovem cachorro e havia de ser um cão-guia bem-sucedido. No momento de despedir-se para ir embora, Emily, que também estava na fila, parabenizou Tube com uma alisada na cabeça e em seguida abraçou Ted e disse que estava muito orgulhosa dele. O corpo de Ted, que ainda não havia voltado à temperatura normal, voltou a gelar intensamente devido a uma ânsia estranha que se manifestou em sua barriga. O Sr. Bestiamultus não parava de comer e atacava todas as bandejas de salgados e doces. A memorável festa terminou depois que muitas selfies e fotografias foram feitas com Tube e Ted, mesmo contra a vontade do cão, que dizia ao parceiro que não era um ser humano, mas também não era um objeto. No quarto, por mais que estivesse cansado, Ted não conseguia dormir porque a frase dita por Emily não saía do seu juízo. Estou muito orgulhosa de você. Com as patas para cima, Tube agradeceu a Ted por tê-lo adotado como cão-guia. Falou que temia a mão robótica do Sr. Bestiamultus e ressaltou que ele não merecia confiança. Ted, com o pensamento preso a Emily, não ouviu o agradecimento do amigo cão e nem os comentários sobre a temida mão. Exausto, Tube começou a roncar baixinho enquanto Ted o chamava para saber sobre a roupa de Emily. Tube, Tube! O cão não respondeu. Ted insistiu mais uma vez e nada. Sem o arreio de cão-guia e cansado como estava, Tube era apenas mais um bom e preguiçoso vira-lata. Naquela noite, Ted degustava a saborosa sensação inicial de deixar a paixão invadir o seu ser mais uma vez. Adormeceu, que não deu tempo de oferecer a Emily um doce beijo de boa noite. Festa de conclusão dos anos iniciais. Os vídeos da graduação de Tube bombaram rapidamente nas redes sociais, conseguindo inúmeros compartilhamentos e uma multidão de seguidores. Naquele dia, a cidade se preparava para a festa de conclusão dos anos iniciais e não se falava em outra coisa que não fosse a história do vira-lata que superou suas limitações e se tornou um cão-guia. Apesar de mudar de nome ao longo das décadas, a tradicional festança já somava mais de 50 anos e era esperada como um importante acontecimento social da cidade antes dos festejos natalinos.
Por mais que alguns jovens insistissem em limitar a programação da noite apenas ao baile e liberassem bebida alcoólica para menores de 18 anos, moradores mais antigos e a diretoria da Associação dos Idosos da Cidade das Árvores, AICA, discordavam de qualquer alteração na ordem da programação. Primeiro, a sessão de fotografias e vídeos, depois a valsa, o corte do bolo e, por fim, o baile. Emily estava encantadora, maquiagem leve, trança no penteado, trajada com o esvoaçante longo rosa de alças finas, em corte clássico e salto agulha. Sorridente, Emily dançou a valsa com o tio Augusto, irmão de seu pai e padrinho da formatura, que veio da cidade perto do mar exclusivamente para a festa. Depois foi a vez dos demais tios, alguns primos e 2 colegas de sua sala, todos elegantemente trajados de smoking e sapatos pretos. Na hora do baile, Emily brincou de fazer coreografia com as amigas e se divertiu com muita intensidade. O chato da festa foi Charles, menino da sua sala que demonstrava gostar dela. Por 2 vezes insistiu para ela dançar com ele. Ao chegar à sua casa, Emily encontrou Keké mais chateada por não participar da festa e não receber um pedaço de bolo. Ted não foi para a festa de conclusão dos anos iniciais daquele ano. Ficou em casa brincando com Tom e Tubby. Ele sabia que Emily estava se formando, mas não implorou para os pais o levarem porque ainda se sentia inseguro. Temia ser chamado por Emily para dançar ou saber que ela dançava com outros meninos. Rose teve que ir, pois seu irmão mais velho, que não andava com a turma dela, também estava concluindo os anos iniciais. Ao deitar-se, Ted percebeu que começava a se esquecer da professora Sajaí, e Emily invadia o seu jovem coração em chamas. Pediu para Tubby descrever Emily e o amigo canino assim o fez. Ela não é do seu tamanho, é maior que você e tem as pernas compridas. O rosto dela é engraçado, não é bonita nem feia, é apenas legal. Os olhos parecem 2 pedras azuis, bochechas grandes e o sorriso não é mais bonito que o de Keké. Na imaginação de Ted, Emily aparecia dançando no ar, em forma de bola de chiclete lilás, um pouco maior que ele, com contornos azuis e rosa intensos. Também esperava pernas alongadas, bochechas grandes, olhos azuis e um riso bem largo. Em seus pensamentos, Ted tentava não assimilar o que Tubby disse sobre Emily. Não é bonita nem feia, é apenas legal. O garoto não deu a mínima para aquele comentário, pois, de certa forma, percebia que os cães não entendiam a beleza humana. Em seu desejo, Emily era a garota mais linda da Cidade das Árvores, e Ted sabia que ela era 1 ano mais velha que ele, e por isso deveria ser apenas um pouco mais alta. Este era seu único consolo. Sentia que Emily era diferente da professora Sajaí, pois se apaixonou por ela sem ter que se culpar por ter uma deficiência ou por ter que controlar a vergonha de ser cego. Foi naquela noite que Ted começou a pensar em Emily como seu par na valsa da sua festa de formatura, que aconteceria no ano seguinte. Antes de adormecer, desejou convidá-la para ir ao Cine-Teatro Lux assistir a um filme bem coladinhos. Noite de Natal. A noite chegou e os Smith estavam reunidos para a comemoração do Natal. Jackson havia trazido presentes para todos, inclusive para Tubby, que ganhou um osso de borracha que ele não viu a menor graça. Pela janela, o cão percebeu uma estrela cadente e pediu para Ted fazer um pedido. O garoto explicou que deveriam ser meteoros e não estrelas. Tubby, apontando para o céu com a pata direita, salientou que não ligava para o que era, pois o importante era o pedido e Ted insistiu. Minha professora disse que as estrelas cadentes são corpos celestes que entram na atmosfera da Terra e deixam um rastro de luz no céu. O cão, com os olhos arregalados a mirar o firmamento, foi incisivo. Faça o pedido. Na dúvida e em silêncio, Ted pediu que Emily aceitasse dançar a valsa com ele no baile. Jack se aproximou dos dois e disse que no próximo domingo iriam todos ao bosque fazer o último piquenique do ano. Tubby e Ted ficaram muito animados e logo pensaram em visitar a família das árvores espinhentas para planejar o grande show. Por volta da meia-noite, fogos de artifício espocavam no céu urbano.
Tube levou um grande susto, pois se lembrou de que tinha medo de fogos. Por um instante pensou em fugir, mas sabia que não podia abandonar Ted, que a cada estrondo brincava de se jogar no sofá como se fora atingido por um míssel, e por pouco não quebrou os óculos por 3 vezes. Com todo o corpo a tremer, o coração a galopar dentro do peito e um olhar de horror, Tube estava em pânico. Tentava latir, mas não saía um gemido. Gritou para Ted, mas era em vão, pois além da sua voz quase sumir, o barulho dos fogos e os gritos dos humanos dominavam a noite natalina. O que restava ao cão era controlar o medo e esperar que os fogos cessassem para se livrar do pequeno Brian, que dava tapas em suas orelhas após cada estouro. Isso realmente não tinha a menor graça. Tube não sabia que a partir do ano seguinte, comercializar e soltar fogos com estampidos estará proibido. Era uma medida ambiental que visava preservar a vida de muitos animais da Cidade das Árvores. A visita de Annie. Em uma manhã nublada, Annie apareceu de surpresa na casa dos Smith para saber como estava o desenvolvimento de Tube e Ted, e foi recebida com muita alegria. Para ela, Tube havia se transformado em um cão mais alegre, elegante, com estrutura compacta, vigilante e que passava a impressão de ser o líder da matilha. O cão havia se tornado muito mais amável e atento, não demonstrando agressividade e nem timidez. Tube pediu para Ted perguntar a Annie se ele podia sair da dieta e ela falou que não. E para piorar, ressaltou que não se tratava de uma dieta, mas sim de uma PECAS, Programa de Educação Canina de Alimentação Saudável, para o resto da vida dele. Isso o fará viver mais, Ted. Entendeu? Esclareceu Annie. Ted concordou e avisou que não sabia se Tube ia ficar alegre. Annie levou na brincadeira e disse que os cães não se importavam em comer apenas ração. Infelizmente, ela estava muito enganada, pois Tube, mais uma vez, ficou muitíssimo chateado e bastante decepcionado com ela. Antes de sair, ela explicou que a história de Tube estava inspirando muitos SRDs, que, desejosos em se tornar cães-guias, começavam os treinos nas ruas, parques públicos, varandas, quintais, condomínios e praças das cidades espalhadas pelo mundo. Tube havia se transformado em um modelo de superação. Último piquenique do ano. O dia estava bem agradável e os Smith chegaram cedo ao bosque que recebia poucas famílias naquele último domingo do ano. Jack retirou o arreio com alça de Tube para que brincasse de rolar na grama com Ted e assim o fizeram exaustivamente. Tube viu uma bolha azul parar perto dele e tratou de cheirá-la. De súbito, uma cadela branca, ainda filhote, com porte de cachorro grande, apareceu para pegá-la. Poderia me dar a bolinha? Estou brincando com a minha humana. Tube abocanhou a bolinha, entregou-a à cadela e perguntou como ela se chamava e qual era a raça dela. A cadelinha, com suas orelhas empinadas, disse: "Meu nome é Faedra, com PH, e a minha raça é pastor branco suíço. Queria ser um cão-guia, mas disseram que eu era muito destrambelhada e isso não era bom. Tchau." A bela cadela colocou a bolinha azul na boca e voltou para sua tutora. Tube ficou pensando em dizer àquele filhote que a força para ser um grande cão-guia estava dentro dela. Só ela poderia retirá-la. Lembrou-se que todo cão filhote era atrapalhado por natureza. Ela se foi e parecia alegre. Enquanto Tube estava pensativo, Jack se aproximou e colocou-lhe o arreio com alça e depois mandou Ted lavar as mãos. Tube e Ted foram para a mesa do piquenique e Ted pediu para a mãe que colocasse o pedaço de pizza em um guardanapo. Assim que recebeu o pedaço de pizza, tratou de colocar dentro do bolso da bermuda. Laura, vendo a ação do filho, perguntou: "Ted, por que não come a pizza na mesa?" O garoto foi rápido: "Gosto de comer quando estou passeando pelo bosque." Ted pensava que seus pais não estavam vendo sua estratégia. Grande engano. Eles sabiam que o garoto fazia aquilo para alegrar seu amigo Tube, que comia apressadamente sua ração em um pote sobre a grama. Algumas pessoas, principalmente as crianças, aproximavam-se e pediam para fazer uma selfie com a dupla. Eles concordavam. Todavia, Jack e Laura faziam de tudo para eles não chamarem a atenção. Era hora de visitar a família das árvores espinhentas. E os dois ganharam o bosque depois de receberem recomendações de não se afastarem muito da mesa.
Finalmente estavam livres e caminhavam para a parte em que a copa das árvores ofuscava a luz do sol. Em meio a algumas passadas, saborosos pedaços de pizza eram degustados com grande alegria. Caminhavam e não ouviam nenhum tipo de canto. Ted disse que pelo som do ambiente estavam muito próximos. E de repente alguém falou: "Olha quem está ali!" Anunciou a árvore filha, que os abordou em tom muito baixo e sem fazer festa. Tube saudou as árvores espinhentas. "E aí, família, tudo bem?" E Ted logo indagou: "Por que não estão cantando?" A árvore mãe disse que a família só cantava até o mês de novembro e esclareceu que por todo o mês de dezembro seus integrantes dedicavam-se à meditação. Um silêncio carregado de intensa dúvida se manifestou naquela parte do bosque. Enquanto filha e mãe permaneciam confinadas em seus pensamentos, a árvore pai tratou de explicar. "Costumamos ficar em silêncio no mês de dezembro para enviarmos boas vibrações para as nossas irmãs que são sacrificadas todos os anos para se tornarem árvores de Natal." Tube e Ted entenderam que deveriam voltar no início do ano. Tube lembrou que o show iria acontecer. Precisavam preparar iluminação, som, palco, divulgação e um telão. Com gesto de adeus, a árvore pai disse: "Obrigado." Tube girou e um silêncio guiou Ted até chegarem à mesa do piquenique. Os dois amigos ficaram emudecidos por um tempo e Tube se virou para Ted e questionou: "Por que as árvores espinhentas precisam ficar em silêncio por tantos dias e noites?" Ted pensou um pouco e respondeu: "Não sei, talvez faça parte dos segredos da natureza." Em casa, antes de dormir, Ted foi obrigado a tomar um banho bem quentinho. Enquanto relaxava, Tube aproveitou a ausência de Laura e entrou na banheira para ficar perto do amigo e se deliciar com a água morna. Quando Laura voltou, Tube e Ted dormiam mansamente na banheira. Ela tratou de acordá-los, dar uma boa bronca, secar os dois e mandá-los para o quarto. Não houve conversa naquela noite. Sorvete, preconceito, delegacia, banho de chuva e resfriado. Em uma manhã quente, Laura começou a arrumação do guarda-roupa de Ted, enquanto Tube assistia à faxina deitado na sua caminha. Ela havia reservado algumas bolinhas de naftalina que eram úteis para afastar traças e odores desagradáveis nas gavetas. Tube começou a sentir a garganta coçar e aos poucos percebeu que não conseguia respirar direito. Era o desagradável cheiro da naftalina. Fungando várias vezes, deixou o quarto e foi para a sala, onde respirou mais aliviado e sentiu a coceira acalmar depois de alguns minutos. Por sorte, não teve crise alérgica. Assim que Jack colocou a documentação de Tube no bolso do arreio, Ted recebeu autorização para dar uma volta na praça principal, com Tom e Rose. Afinal, faltavam 3 dias para terminar as férias, sem contar com sábado e domingo. O grupo teve dificuldades para transitar pela calçada devido a uma obra no meio da rua que estava cheia de trabalhadores fazendo reparos no calçamento. Depois de passarem pelo canteiro de obras, Tube pediu para Ted realizar um desejo que há muito ele queria: tomar sorvete. O garoto disse que não sabia se sorvete era saudável para o cão. Tube lembrou a ele que Annie não falou nada se era proibido. Ted concordou e disse a um amigo que não tinha nenhuma moeda de sida para tomar um sorvete. Naquela tarde, Tom prometeu que pagaria sorvete para todos, pois sua avó Lili havia lhe dado 20 sidas, moeda da Cidade das Árvores, como presente de Ano Novo. Subiram a curta escada e entraram na sorveteria Dreams, que ficava perto da praça. Quando as pessoas viram Tube entrar na Dreams, foi uma grande euforia para fazer fotos, selfies e vídeos com o badalado cão-guia. O dono da sorveteria, um senhor magro, alto, calvo, com um volumoso bigode, estava sentado próximo a uma mesa e não concordou com a presença de Tube em seu estabelecimento. Tratou de perguntar em voz grossa: "Quem deixou esse vira-lata entrar aqui e fazer essa bagunça?" Rose, que estava mais próxima ao dono da Dreams e sendo a primeira a receber o sorvete, disse que Ted era cego e aquele era Tube, o seu cão-guia.
O dono não quis saber e disparou. Vá embora daqui, seu menino cego, e leve seu vira-lata. Os clientes, muitos deles seguidores de Tubby e Ted, ficaram chocados com aquela atitude. Alguns fãs de Tubby começaram a filmar. Tubby pensou em atacá-lo e aplicar-lhe umas boas dentadas. Todavia, aprendera que o mais importante em um cão-guia era o seu equilíbrio temperamental e por isso não poderia agir da forma que desejava. Ted começou a retirar documentos que estavam no bolso da alça. Eu sou cego, mas consigo enxergar muito bem o preconceito do senhor. Ele é um vira-lata que conseguiu se tornar um dos melhores cães-guias da Cidade das Árvores. Aqui está o certificado de treinamento de Tubby, reconhecido pela Federação Mundial de Preparação de Cães-Guias. Os seguidores de Tubby e Ted deram uma vaia muito forte no dono da sorveteria, que se sentiu insultado, pegando uma vassoura e partindo para expulsar os dois. Os seguidores filmaram quando o dono da Dreams empurrou Tubby como se o varresse em direção à porta. Tom e Rose gritavam, pedindo que o senhor parasse de empurrá-lo, enquanto Tubby, guiando Ted até a saída, se controlava para não mordê-lo. A algazarra aumentou, com muitos clientes repudiando a triste atitude do proprietário, que falava mal de Tubby e Ted de forma reprovável. Titubeando ao descer rapidamente os 4 degraus da escada de acesso à sorveteria, Ted não se esborrachou no chão porque Tubby equilibrou o corpo do amigo para evitar que levasse um tombo feio. Tom deu um salto e pulou a escada para auxiliar Ted, enquanto Rose, que vinha atrás, lutava para não deixar o seu sorvete cair ao ter que descer a escada correndo, depois que o dono da Dreams errou a última vassourada nas costas de Ted. Na minha sorveteria não entra animais! Gritou ele furioso. Os seguidores ficaram chocados e desceram as escadas com outros clientes, indignados, enquanto alguns ainda filmavam. 2 policiais monitoravam a praça principal, ouviram o tumulto e, depois de se inteirarem da confusão, levaram todos os 5 para a delegacia. Os vídeos foram postados nas mídias sociais e, diante do delegado, o dono da sorveteria se levantou e exclamou forte: Animais são proibidos de entrar em áreas de manipulação de alimentos. Depois de explicar a lei que tratava dos cães-guias, o delegado observou os vídeos, conferiu a documentação de Tubby e tratou de explicar. De fato, não podem entrar em área de manipulação de alimentos. Contudo, podem entrar em área de comercialização. Pelo vídeo, vejo que estão em área autorizada. O garoto tem o direito de permanecer com o seu cão-guia na sua sorveteria, desde que não seja na área de manipulação de alimentos. Entendeu? O dono da sorveteria resmungou, mas o delegado contornou o problema e dispensou a todos. Os vídeos que mostraram a atitude do dono da Dreams foram considerados condenáveis e ele foi sentenciado ao cancelamento nas redes sociais e suas vendas despencaram assustadoramente. Ao deixarem a delegacia, uma forte e repentina chuva desabou sobre a Cidade das Árvores. O dono da Dreams agora protestava contra a chuva. Ted perguntou a Tubby se eles poderiam ir para casa tomando banho de chuva. O cachorro achou a ideia muito boa e os 4 ganharam as ruas debaixo da chuvarada. A festa nas ruas molhadas de alegria foi muito grande, com Tom, Rose, Tubby e Ted pulando, dando risadas e cantando músicas que eles aprenderam na escola. Chegaram ao final da praça e a chuva engrossou. No meio da Rua das Flores Azuis, Tubby, bastante acelerado e com a língua para fora, guiava Ted, que corria e fazia de tudo para não tropeçar. O garoto deixava o rosto ser atingido pelos pingos de chuva e sentia que passava por uma incrível experiência sensorial de liberdade. De repente, Tubby avistou um caminhão despejando um monte de areia molhada, bem no meio da rua, onde alguns trabalhadores esperavam com pás nas mãos. O cão-guia ficou desesperado, gritou para Ted parar. O garoto se deliciava com a chuva e não ouviu o pedido do cão. Tubby tentou frear, não teve jeito e os dois praticamente se enterraram na areia, que já formava a lama. Tom e Rose, que corriam mais atrás, também entraram de cabeça no monte de areia molhada. Os trabalhadores os retiraram, jogaram água em seus rostos e todos estavam irreconhecíveis.
Audiodescrição, página 99. Imagem em preto e branco. No centro da página à direita, vê-se Tube com a língua para fora. Corre na frente enquanto Ted, de óculos escuros, um riso aventureiro, camisa tipo polo sem bolso, bermuda e tênis, tenta segui-lo meio desequilibrado ao segurar a alça para cão-guia com a mão direita. Um fragmento do céu chuvoso pode ser avistado acima, bem como um pedaço da estrada pode ser visualizada abaixo. Ao aparecerem enlameados na porta, Laura tomou um susto, ficou indignada e reclamou bastante com os dois, que ainda riam das presepadas que fizeram na rua enquanto cuspiam areia. Ela não os deixou entrar e, no jardim, banhou Ted primeiro com uma mangueira para retirar toda a areia. Depois foi a vez de Tube, que tinha areia até nas unhas. Por fim, o arreio com alça foi lavado e colocado para secar. Os dois se enxugaram, entraram em casa, foram para o secador de cabelos e depois foi passado o pente para retirar a areia da cabeça. Quando soube que Tube e Ted foram parar na delegacia, Jaque e Laura ficaram muito irritados com o dono da sorveteria e prometeram que na primeira oportunidade iriam falar com ele. Todavia, Ted não sairia de casa para brincar pelos próximos 3 dias, pois precisava pensar sobre o que aconteceu. Em outras palavras, o garoto estava de castigo. 3 crianças acompanhadas das mães chamaram Tube e Ted na frente do portão da casa. Laura foi atender e disse que eles não poderiam sair, porque Ted ficou resfriado naquela mesma noite e não saíram da cama por 2 dias. As crianças queriam ver Tube. Laura não concordou e disse que o cão estava ocupado. E elas foram embora não muito satisfeitas. Quando o termômetro apitava, Tube o retirava da boca de Ted, prendendo-o com seus dentes, e o levava para Laura, lá no sofá da sala, que conferia a temperatura e dispensava Tube para voltar ao quarto. Ali o cão permanecia em sua caminha, esperando ajudar ao amigo assim que fosse preciso. Por sorte, Tube não gripou, mas ainda fazia força para retirar a areia de dentro das narinas caninas.